as notícias que vimos no último dia 28 dos acontecimentos ali na cidade do Rio de Janeiro, de uma operação policial que resultou, de acordo com as notícias veiculadas na imprensa, em dezenas, talvez centenas de corpos, gerando muita dor, perplexidade e insegurança. E para muitos de nós, a pergunta que ecoa: onde está Deus no meio deste caos? É legítimo sentir dor, revolta, impotência, e a própria palavra do Senhor, ela reconhece isso. O Senhor nosso Deus, ele tem um chamado de justiça e de compaixão. O livro de Jeremias, no capítulo 22, versículo 3, a palavra nos diz que Deus exige: façam justiça e retidão, libertem o oprimido e não derramem sangue inocente. Quando operações policiais, violência criminal ou conflitos geram mortes, temos diante de nós o clamor de Deus por justiça. E como cristãos, não podemos fechar os olhos para a dor dos que sofrem. Temos que reagir com compaixão, com oração, com ativismo ético, com misericórdia, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Não se trata de escolher lado político, mas de escolher o lado de Deus, o lado da vida, da dignidade, da verdade, da palavra. Mateus capítulo 5 nos diz: bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos e pacificadores, porque deles é o reino dos céus. A dificuldade de entender o porquê de tanta violência que estamos vivendo em nosso país, mas que também não é exclusividade só do Brasil, toda essa violência. Temos visto guerras, rumores de guerras, conflitos que se espalham como rastro de pólvora em todos os lugares deste mundo, porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra do Senhor, que nos diz que haveria o aumento da iniquidade e que o amor de muito esfriaria nos corações. Abacuque, no capítulo 1, versículo 3, é um profeta que tem a dificuldade de entender todo o horror que ele presenciou no tempo em que viveu. Ele fez a seguinte pergunta: por que me fazes ver a iniquidade e por que contemplas a perversidade? Destruição e violência estão diante de mim, discórdia e contenda se levantam. Talvez você esteja pensando por que tudo isso acontece, porque mortes, tanto derramamento de sangue, comunidades inteiras desesperadas. Amados, né? Nós precisamos romper com preconceito e a crença de achar que em favelas só tem bandidos. Não, existem ali muitas pessoas honradas, pessoas que ganham suas vidas honestamente e que também sofrem com todo este horror, com toda esta barbárie. Eu mesmo, na minha infância, eu já vivi em uma comunidade. Porque a resposta humana diante de toda esta barbárie, diante de toda esta violência, ela é limitada. Nós somos pequenos diante de tantas aflições que têm tomado conta do mundo, diante de tantas injustiças
que nós temos presenciados. Nós somos limitados, somos impotentes, porque nem sempre podemos fazer alguma coisa. Aliás, nem sempre está no nosso controle, no nosso comando agir. Infelizmente, aqueles que têm a incumbência, o poder para agir, muitas vezes deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, se omitem, ou quando fazem de maneira bastante equivocada. Mas Deus, ele vê tudo isso. E Deus se importa, porque os olhos do Senhor, eles estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. E como nós podemos agir no nosso dia a dia. Ore pelas famílias, pelas vítimas, pelos agentes de segurança, pelos moradores das comunidades, pelas autoridades que terão que enfrentar todo este problema, todos os desdobramentos que virão após esta operação. Ore também pelas famílias, mesmo daqueles que eram bandidos e que morreram, eles tinham famílias. E essas famílias estão sofrendo, estão enlutadas. Nós temos que ter misericórdia pelos nossos semelhantes, porque não cabe a nós fazermos julgamento, não somos juízes de ninguém, não somos juízes sequer de nós mesmos. O grande juiz é o Senhor Jesus, que um dia há de voltar para julgar a todos nós. Tenha empatia, reconheça que muitos dos que morrem ou sofrem têm nome, têm história, têm sonhos, têm família. Justiça prática, apoie causas, organizações, irmãos e irmãs, igrejas que trabalham com paz, com reconstrução, com prevenção da violência, com apoio às vítimas e às famílias. E dê testemunho, dê um bom testemunho como cristão do nome de Deus. Não fique batendo palmas para a violência. Não fique celebrando a morte. No meio dessa dor coletiva, seja a luz. Onde existe o ódio, semeie o amor. Onde existe o medo, que você possa levar a fé, a esperança que é Cristo. Nós fomos chamados para sermos luz em meio às trevas, em meio ao caos. Há muitas pessoas que ficam nas redes sociais celebrando, comemorando a morte. Há um livro na Bíblia que nos mostra que Deus, ele não se agrada quando nós celebramos a desgraça do outro. Deus fica muito entristecido, ele lamenta profundamente e ele condena o ato de celebrar a desgraça alheia. E isso eu te digo com base na palavra que está lá no livro de Obadias. A palavra do Senhor nos revela neste livro que Deus não fica feliz com aqueles que celebram a desgraça do outro. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se Deus não tem prazer na morte do ímpio, não somos nós cristãos que devemos ter. O livro de Obadias, ele nos mostra, fala da destruição de um povo, a destruição dos edomitas, a destruição de Edom. E eu quero ler aqui uma passagem para ilustrar o que eu estou dizendo. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom.
Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado entre as nações um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e te puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há entendimento. Aqui Deus está dando a sentença para os edomitas, para o povo de Edom. Por quê? Porque eles celebraram a desgraça do povo de Israel. Eles celebraram quando os babilônios vieram e invadiram Jerusalém e levaram o povo de Deus para o cativeiro da Babilônia, o cativeiro de 70 anos. Olha que Deus diz para aquele povo de Edom: mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua desgraça, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escaparam, nem entregar os que lhe restaram no dia da angústia. Veja aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, ele não se alegra com aqueles que celebram a desgraça, a morte do outro. Deus não tem contentamento e ele não celebra a morte do ímpio. Não caia nisso, não caia no que as redes sociais muitas vezes leva as pessoas por impulso a agir. Muitos são os que ficam em redes sociais celebrando desgraças, mas nós, como cristãos, nós fomos chamados para ser luz em meio ao caos, em meio às trevas, em meio à escuridão. A esperança existe, porque Deus ainda reina. Apesar do cenário, há uma promessa. O Senhor reina e ele não está ausente. Mesmo no meio da violência, Deus pode trazer cura, mudança, reconciliação. E como cristão, temos missão de levar essa esperança para lugares onde o desespero está dominando, onde o caos está reinando. Temos um chamado a vivermos uma fé ativa, uma fé com misericórdia pelo nosso semelhante. É isso que a Bíblia nos ensina. Hoje, frente à notícia de morte, violência, de dor, Deus nos chama para mais do que assistir. Ele nos chama para intervir, para sermos intercessores com oração. Essa é a boa ação que nós podemos ter diante desta tragédia. Não permita que o medo paralise você. Permita que a fé te mova. Que o amor de Cristo possa invadir o seu coração. E como comunidade de fé, que nós possamos dizer juntos: Senhor, tu vês o sangue, tu vês
a dor. Ajuda-me a ser instrumento da tua justiça e da tua paz. Que possamos ser esperança e luz em meio a esse caos, em meio a essa escuridão. Que Deus possa iluminar você e que nós possamos orar pelo Rio de Janeiro e por toda a nação brasileira. Vamos crer que Deus pode mudar cenário, vamos agir na bondade, vamos viver como povo de Deus, como povo de luz, como povo de esperança. Amém?